Alimento Diário, série Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1, Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 1, tema, Introdução. Leitura bíblica desta quarta-feira. Atos capítulo 9, versículos de 36 a 43 e Atos capítulo 10, versículos de 17 a 43. Versículo para ler com oração, Atos capítulo 10, versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A porta do evangelho é aberta aos gentios. Antes da mudança ocorrida na igreja em Jerusalém, relatada em Atos capítulo 15, é dito que, abre aspas, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Fecha aspas. Atos, capítulo 9, versículos de 31 a 35. Mesmo depois da grande perseguição em Jerusalém, a igreja continuou a crescer. Não somente ali, mas também na Judéia, Galiléia e Samaria. O Espírito Santo continuou atuando e fazendo milagres por meio do apóstolo Pedro, ou seja, o Espírito Santo ainda tinha liberdade para operar na igreja em Jerusalém por intermédio dele. No capítulo 9 de Atos, lemos sobre vários milagres, dentre eles o que aconteceu com Dorcas, pessoa notável pelas boas obras e esmolas que fazia, a qual adoeceu e veio a morrer. Ao saber que o apóstolo Pedro estava perto de Jope, chamaram-no e ele atendeu o pedido. Ao chegar, Pedro foi conduzido para o cenáculo e, abre aspas, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Fecha aspas. Tal fato se tornou conhecido e muitos creram no Senhor. Confira Atos, capítulo 9, versículos de 36 a 43. Prosseguindo, no capítulo 10 de Atos, lemos sobre a conversão de Cornélio e os de sua casa. Cornélio, primeiramente, teve uma visão em que um anjo lhe ordenara chamar Simão Pedro, que se encontrava em Jope. Enquanto os enviados de Cornélio estavam a caminho, já próximo de Jope, Pedro, que estava orando, teve uma experiência com Deus. Vamos ler Atos, capítulo 10, versículos de 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, De modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Logo em seguida, chegaram os emissários de Cornélio e perguntaram por Pedro. No dia seguinte, ele os acompanhou até Cesareia.
Confira Atos capítulo 10, versículos de 17 a 23. Quando chegaram lá, Cornélio estava esperando por eles, juntamente com seus parentes e amigos íntimos. Ali Pedro pregou o evangelho aos presentes, que o ouviram atentamente. Confira Atos capítulo 10, versículos de 24 a 43. Durante a fala de Pedro, aconteceu algo extraordinário, conforme lemos em Atos capítulo 10, versículos de 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Todos esses relatos nos mostram que o Espírito Santo tinha muita liberdade de ação por intermédio de Pedro. Que essa liberdade seja mantida entre nós hoje. Aleluia! De acordo com o áudio que você acabou de ouvir, sugerimos que pegue um papel e anote a luz na palavra que você ganhou, a direção e a admoestação.